Olá, boa tarde. O NT Sul desta quarta-feira já está começando. A chuva está parando no Rio Grande do Sul, mas os efeitos dela ainda são sentidos pela população. Uma barragem localizada na mina do Iruí, interior de Cachoeira do Sul, está em alerta vermelho para risco de rompimento. O repórter Bernardo Miller foi na Vila Piqueri hoje de manhã, porque lá os moradores estão de sobreaviso. Ele vai trazer ao vivo as informações desse alerta da Defesa Civil. Cachoeirenses atingidos pela enchente do Rio Jacuí estão há 18 dias no abrigo municipal. A nossa equipe esteve lá na tarde chuvosa de ontem para saber da expectativa quanto à volta para casa. 3 semanas após enfrentar uma das piores enchentes dos últimos 40 anos, a região do Vale do Taquari segue em busca de 9 pessoas desaparecidas. O trabalho incansável dos bombeiros e dos seus cães farejadores tem sido fundamental. O faro dele é os meus olhos, né? Então tu vê que o cenário que ele me conduz, eu vou atrás. É diferente do obstáculo que a gente tem que passar, ele vai me conduzindo. Hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. A nossa equipe mostra como é feita a escritura pública. A Thelma Tomás, inclusive, fez a dela. Oficialmente doadora de órgãos. E ainda tem a participação da educadora canina Francine Hernandes. E o Educacão de hoje é para vocês que adoram apertar doguinhos ou que gostam de fazer carinho nos doguinhos alheios. Isso aí, você de casa pode participar com a gente, nós estamos à espera da tua mensagem, especialmente no nosso WhatsApp, número já na telinha, 51997697129. Você também pode interagir por meio das lives, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul, deste 27 de setembro, já está no ar. Um alerta emitido na noite de ontem pegou os moradores da Vila Piqueri de surpresa. Uma barragem localizada na mina do Iruí entrou em alerta vermelho para risco de rompimento. Isso aconteceu em razão do excesso de chuva dos últimos dias. Moradores estão avisados sobre esse risco. A Defesa Civil aguarda um novo laudo técnico da Companhia Rio-Grandense de Mineração para trazer novas informações sobre a condição da barragem. O Bernardo Miller está ao vivo para trazer todas as informações para a gente. Boa tarde, Bernardo, bem-vindo. Olá, Daniel, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, Daniel, você resumiu um pouco da situação que os moradores da Vila Piqueri, interior aqui de Cachoeira do Sul, se encontram desde a noite de ontem, por conta desse alerta de emergência ou alerta vermelho classificado pela Defesa Civil em função da barragem da mina do Iruí, que fica em torno de 4 quilômetros ali da Vila Piqueri. Esse alerta foi emitido, então, nesta terça-feira. Um engenheiro da CRM, da Companhia Rio-Grandense de Mineração, entrou em contato com o poder público aqui de Cachoeira do Sul, com a Prefeitura e justamente, claro, a Defesa Civil, que cuida dessa situação, para alertar sobre um risco de rompimento caso a chuva continuasse aqui em Cachoeira do Sul. E rapidamente a Defesa Civil se mobilizou e se deslocou por volta das 8 horas da noite para a localidade do Piqueri para repassar essa informação de certa forma preocupante para os moradores, mas que era necessário repassar esse tipo de anúncio em função dessa condição da estrutura da barragem. Então isso aconteceu ainda na noite de ontem, a Defesa Civil se deslocou, reuniu diversos moradores em um ginásio que fica ali na Vila Piqueri. A gente confere as imagens, em torno de 300 residências foram abordadas por toda a equipe da Defesa Civil e toda a mobilização feita por parte do Executivo para repassar essa informação omitida e identificada pela CRM, que procurou a Defesa Civil de Cachoeira do Sul para avisar sobre isso. Ela foi emitida, então, essa informação da CRM. Logo, a Defesa Civil agiu, retirou alguns moradores de suas residências, fez essa orientação
por questão de segurança, se concentrasse em algum ginásio. Algumas pessoas preferiram sair de casa, ir para a casa de parentes, vizinhos, mas que aquele local estaria sob risco por conta da barragem ali do Iruí. Essa mobilização durou durante toda a noite, a identificação também das condições da barragem, até um certo esquema de alerta foi combinado juntamente com a Defesa Civil e alguns moradores que estavam ali orientando sobre essa situação. A boa notícia, Daniel, é que a chuva parou e isso já é um alento para a condição da barragem. Com a chuva parando, o nível da água ele se mantém e apenas o monitoramento da condição da estrutura da barragem do Iruí, que fica a mais ou menos 4 quilômetros ali da Vila Piquiri. A gente se deslocou hoje pela manhã para conversar com o coordenador da Defesa Civil, Edson das Neves Júnior, que comentou como foi essas últimas horas e essa orientação diante desse alerta vermelho. E nós chamamos a assessoria técnica, né, da Defesa Civil através da engenheira para olhar tanto a questão de drenos como também de açudes e barragens que a gente tinha no entorno, porque essas chuvas poderiam se agravar se nós tivéssemos algum problema. Identificado que estava um alto nível na barragem da CRM, a engenheira pediu, né, um posicionamento da empresa de como estava o monitoramento e por volta das 19 horas nós recebemos já não alerta, mas uma notificação de emergência da CRM, alertando por precaução, indicando que se mantido chuvas, realizasse a evacuação das áreas abaixo desta barragem, porque ela poderia, né, pelo volume de chuvas que ter um colapso e um rompimento. Então, atendendo a esta emergência declarada, comunicamos à Defesa Civil do Estado, que nos auxiliou a mobilizar todos os órgãos de segurança para esse atendimento, a prefeitura, né, o gabinete do prefeito, que colocou todas as secretarias, estamos aqui com transportes, né, da SMED para remoção de moradores, e viemos para cá para fazer uma reunião e comunicar às pessoas, né, do alerta. A gente sabe que isso causa um pânico nas pessoas, tu tem que ser à noite ser comunicado de que tem que evacuar a sua residência. Então se montou algumas estratégias, inclusive com sirenes e buzinas ao longo do percurso da barragem, para que se houvesse um rompimento nós conseguir informar essas pessoas do que estava acontecendo. Daniel, e exatamente nesse ponto que a gente gravou com o coordenador da Defesa Civil, Edson das Neves Júnior, é o caminho, digamos assim, que a água percorreria em caso de rompimento. E agora a Defesa Civil, juntamente com a Defesa Estadual, que se deslocou até a Vila Piquiri, aguarda a chegada dos engenheiros, o corpo técnico da CRM, para fazer uma nova atualização sobre a estrutura da barragem. Só a partir dessa nova atualização da estrutura é possível emitir um novo alerta de nível, digamos assim, se ele vai continuar no alerta vermelho ou se ele reduz esse nível, mas continue esse monitoramento. A boa notícia, que nem eu acabei falando, é que a chuva parou e isso traz um alento para essa condição. Inclusive, alguns moradores já estão retornando para suas casas, claro, separaram itens essenciais em carros ou até na casa de vizinhos para num eventual rompimento, a perda não seja tão grande por conta do volume de água que desceria bem naquele caminho onde a gente fez a gravação com o coordenador da Defesa Civil. Bom, comentei que a Defesa Estadual se deslocou para a Vila Piquiri, a gente conversou com o tenente Ivan da Rosa, ele que comentou esse trabalho de apoio juntamente com essa comunidade da Vila Piquiri e a Defesa Civil aqui do município. Nós, de imediato, organizamos as equipes e já fizemos uma gestão junto à Brigada Militar e Corpo de Bombeiros para apoiar na área caso fosse necessário. Tão logo nós recebemos informação, também deslocamos para cá para acompanhar em loco, verificar a situação do local e aguardar os engenheiros para ver as novas demandas, se vai demandar continuar o mesmo status ou vai ser trocado o status de alerta da barragem, e verificando também a possibilidade e a maneira de retirada da população da área afetada.
Ok, tá certo. Então, o trabalho de vocês é desse monitoramento, além da barragem do Iruí, que é um alerta vermelho, né? É algo mais grave. Também existe o monitoramento da barragem do Capané, aqui em Cachoeira do Sul. Exatamente, nós estamos acompanhando desde o início de setembro, com esse grande volume de chuvas, né? Toda a movimentação dentro da área da coordenadoria do Exxon, acompanhando então as principais informações e vindo em loco verificar, dar o suporte à coordenadoria municipal, caso necessário a interlocução com os outros órgãos, né, dando todo o suporte e apoio para o município. Bom, nós estamos falando das chuvas, né, e dessas ameaças a comunidades em virtude do risco de rompimento de barragens. O Bernardo hoje de manhã esteve no Piquiri, né, Bernardo? Conversou com os moradores em virtude especialmente desse risco de um eventual rompimento dessa barragem do Iruí. E o que os moradores dizem? O que você conseguiu apurar com eles? Bom, Daniel, a gente circulando ali pela vila, a gente conseguiu identificar um cenário um pouco de preocupação. Alguns moradores, inclusive com alguns carros, carregando itens de dentro de casa no porta-mala, já separando aquilo que seria essencial em um risco de rompimento dessa barragem. Claro, o cenário de preocupação, alguns moradores até citaram que acabaram não dormindo direito durante a noite por conta de toda essa preocupação da barragem. A chuva que estava constante nesta terça-feira também foi um fator que acabou preocupando esses moradores. É importante deixar essa informação que a Defesa Civil, em caso de um rompimento, ela faz orientação para que esses moradores deixem a Vila Piquiri em direção a Pantano Grande, região metropolitana de Porto Alegre. Porque se for em direção à Cachoeira do Sul, ali próximo do trevo de acesso à Cachoeira do Sul, essa água acaba vindo de frente, porque ela pega esse percurso e possivelmente invadiria a BR-290 desse lado de Cachoeira do Sul. Então existe essa orientação, quem tem veículo próprio e em virtude de uma eventual situação de rompimento, deixaria o local em direção a Pantano Grande para Porto Alegre. Então, esses moradores, de certa forma, um pouco preocupados, acompanhando a situação juntamente com a Defesa Civil, as forças de segurança, mas vendo a situação, eles acabam permanecendo nas suas casas e acompanhando de perto as últimas atualizações da Defesa Civil. Eu conversei com 3 moradores e agora o relato deles. Mas a gente tem que ficar esperto para qualquer evidência saltar fora, né? Não podemos ficar assim, esperando acontecer, né? Eu já estou com ali a caminhonete carregada com uns pertences, documentos, roupa assim de utilidade, né? Para quando aconteceu, já estou carregado, já saí fora, né? Eu vou para casa de parentes, meus filhos, coisa assim, né? Todo mundo se preocupa, claro. Aquilo chega a arrebentar, mata todo mundo dentro de casa aí. Já tinha uma enchente, mas a barragem arrebentar. Claro, claro. Como é que vocês receberam a informação? Já prepararam a casa, enfim, para uma situação mais grave? Não, eles vieram aí filhos para nós, não. Vocês se preparem, tirem as coisas, arrumam os documentos de vocês e se retiram. Sim. Pegar os documentos aí, nós pegamos, botamos roupa dentro do carro e pegamos os documentos e fiquemos ali até. Nós não saímos, eu e o meu guri. O senhor chegou a preparar as coisas em casa, ficar em alerta? Sim, as minhas filhas vieram aqui de carro, levaram um pouco das roupas e coisas, documento. E eu enchi a caminhonete e fiquei chulhando para ver se precisava sair, né? Inclusive eles avisaram que se nós tivéssemos que sair atrasado, sair pro lado do pantano. Porque para Cachoeira nós encontrar água de frente, né? E atravessar a faixa, no caso. Chegou a dormir? Conseguiu dormir tranquilo? Não dormi. Eu podia ir na caminhonete, mas não dormi. Não fiquei descansado no resto da noite. Está aí, então, Daniel, o relato dos moradores sobre essa situação que deixa, obviamente, um cenário de pânico, obviamente mais grave na noite da última terça-feira e agora durante a madrugada os moradores entendendo um pouco melhor a situação. E a Defesa Civil, então, repassando essa informação, aguarda o posicionamento do corpo técnico da CRM para uma nova avaliação estrutural dessa barragem para manter ou diminuir o nível de status, que nem o próprio tenente Ivan acabou falando, de alerta vermelho ou alerta com umas cores laranja, amarelo,
que não tem tanta gravidade diante da situação. Uma importante informação, a estratégia de saúde do Piquiri, ela foi transferida para uma outra localidade a 5 quilômetros ali na Vila Vargas para prestar esse atendimento necessário para quem precisa diante dessa situação de alerta vermelho ali na comunidade da Vila Piquiri. Daniel, a gente segue acompanhando essa situação, a Defesa Civil está constantemente nos passando informações, a própria assessoria de imprensa da Prefeitura fez esse trabalho ontem à noite que ajudou nesse entendimento da situação ali na Vila Piquiri, e a gente aguarda agora a resposta desse corpo técnico da Companhia Rio-Grandense de Mineração para uma avaliação dessa estrutura ali da barragem da mina do Iruí. Muito obrigado, Bernardo. Bernardo Miller falando ao vivo com a gente. Importante, não é que a partir de agora a CRM especialmente deu uma atenção especial a esse caso, justamente para que as pessoas não passem por isso novamente. E é claro, foi muita chuva, é fato, né? Choveu muito e um volume considerável em pouco tempo, mas é fato também, pelo que a gente tem de informações, que essas estruturas elas têm tido aí, eventualmente, pouca manutenção, né? Então é preciso que a gente tenha uma atenção maior para isso, vamos cobrar isso também, porque esses eventos climáticos, infelizmente, eles devem se repetir, né? Gente, o rio Jacuí está a 5 metros e 20 centímetros acima do nível normal. A medição de hoje de manhã, na barragem do Fandango, aqui em Cachoeira do Sul, marcou 23 metros e 20 centímetros. Ele subiu quase meio metro nas últimas 24 horas. A Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira do Sul suspendeu as aulas nas escolas do interior do município hoje e também amanhã. A decisão foi tomada por conta das chuvas torrenciais que inviabilizam o transporte regular e seguro dos estudantes. Apenas as atividades na escola Taliba Brum seguem normalmente. Desde o dia 9 de setembro, a enchente do rio Jacuí tem expulsado de casa dezenas de famílias, de pessoas, principalmente aquelas que moram no bairro Cristo Rei. A Prefeitura de Cachoeira do Sul está abrigando essas pessoas, mas, apesar de habitarem em uma área de risco e muitas vezes em condições precárias, o que elas mais querem nesse momento é poder voltar para casa. Durante a última semana e até amanhã de domingo, o nível do rio Jacuí esteve em queda. A água retornou um pouco ao leito e as residências submersas pela água novamente ficaram visíveis. Só que a chuva retornou com intensidade e durante o dia de domingo a medição já apontava inversão e o nível do rio voltou a entrar em elevação e assim segue se mantendo. Aqui nesta casa da Rua Esperanto mora a Suelen e mais 3 filhos. A casa a gente vê que é estilo palafitas, ó, alta do chão, mas ela já teve que sair de casa há cerca de 3 dias, retornou e acho que vai ter que sair de novo, Suelen? Acho que sim, está enchendo bastante. É? É o primeiro ano que você tem que sair da casa? Primeiro ano. Faz 5 anos que eu tô aqui, é a primeira vez que eu tenho que sair. É? Pra onde tu vai, daí? Vou para uma casa de parente, na rua mesmo. Como é que é ter que sair do seu cantinho, da sua casa? É triste, né? A gente gosta de estar em casa e ir para casa. As pessoas tratam bem a gente, mas é que não nada como a casa da gente, né? É. Tu agora, com esse tempo, com esse clima, mais chuva, pode ser que tenha que sair de novo. Tu perdeu muita coisa? Qual é a tua situação aqui? Perdi bastante coisa, mas não porque perdeu, né? Como eu achei que não ia pegar, eu não tirei. Porque das outras vezes veio e não entrou aqui dentro. Ah, esse ano foi diferente? Esse ano foi diferente. De noite, consegue dormir tranquila? Não. Essa noite já não dormi. Pensando na água. É. E pra ti, como é que é? É horrível. É ruim sair de casa, perder muita coisa. Eu até chorei por conta do sofazinho verde, por conta que era onde que a minha avó se andava, né? Daí ela morreu, eu chorei tanto. O lamento da Jordana é também de outras pessoas e se revela na grande quantidade de móveis e pertences descartados em frente às casas e sendo removidos pela Prefeitura. Ainda que a Defesa Civil tenha a proposta e faça um trabalho antecipado de remoção das famílias e de móveis e utensílios, há os que demoram a concordar em sair de casa e aceitar a acolhida em um abrigo. Em anos anteriores, durante as enchentes aqui em Cachoeira do Sul, desabrigados e desalojados eram levados
para o pavilhão da FENARROZ. Este ano, aqui no Centro de Formação de Lideranças da Igreja Santo Antônio, tem sido o QG dessas pessoas. Uma oferta especial da Igreja Católica para o município e para a Defesa Civil, que montou toda uma logística de atendimento a essas pessoas. Aí a gente percebe pelas janelas que a rotina por aqui é diferente. Tem famílias abrigadas dentro de cada um desses quartos. Até a tarde de terça-feira, o prédio abrigava 53 pessoas com 17 núcleos familiares alocados em quartos individuais. Aqui, a Secretaria de Inclusão Social de Cachoeira do Sul acolhe as vítimas da enchente, oferece 4 refeições diárias e organiza a convivência entre todos. Cada família cuida e organiza seu quarto e os banheiros e espaços comuns são mantidos e limpos mediante escala e rodízio entre todos. Abrigo, alimentação, guarda para os pertences que foram removidos, para os cerca de 80 bichinhos de estimação e a segurança de um lugar longe do perigo da enchente. Sob o olhar de uma criança, como a Maria Clara, pode até ser uma situação legal essa condição. Como é que está sendo para vocês ficar aqui agora, longe de casa? É um lugar diferente? Como é que está sendo isso? Bolo. Quer voltar para casa? Quer voltar para casa ou ficar aqui? Ficar aqui. Ficar aqui? Sim. Por quê? Eu quero. Eu acho mais legal do que lá. Só que a Giovana, mãe dela e de mais 2 crianças, não tem a mesma opinião. A Giovana também mora no bairro Cristo Rei e este é o primeiro ano que ela precisou sair de casa, em que a água excepcionalmente atingiu a tua casa, né, Giovana? Inclusive com invasão de água, de esgoto e tudo mais, de repente. É isso aí. O esgoto tudo foi para dentro de casa, a água da chuva tudo escorre e fica tudo parado dentro de casa. Aí não tem como ficar lá com as crianças. Como é que está sendo essa experiência para vocês? É meio ruim. É ruim que daí a gente fica para lá e para cá, vai lá e vem aqui. E aí é meio ruim para cada criança. Aqui também é muita criança. Daí os meus nem descem lá para baixo. Eu deixo eles mais aqui para evitar as brigas, né? Aí eu deixo eles aqui comigo. Só saio quando eu saio. Já faz quase um mês praticamente que a senhora está longe da sua casa, né? Como é que é essa sensação? E a senhora vê que o tempo não para, a chuva não para, né? A situação vai indo, né? Tá ruim, o pouco tá bom. É? E assim vai. Tem a minha filha também que está ali na outra sala ali, tem a minha nora, mais a gente, tá tudo. A família está toda na volta aqui. Mas estão abrigados? Sim. Mas tá bom. Até baixar a água tá bom. Tá bom. Tá. Já está com vontade, com pressa de voltar para casa? Sim, assim que baixar a gente. Desde o dia 10 de setembro, neste quarto está abrigada uma família de 3 pessoas. Sem mostrar o rosto, a mulher aceita falar para unir voz aos demais abrigados. Glória a Deus que não aconteceu nada pior com famílias nossas aqui, graças a Deus, aqui em Cachoeira mesmo. Graças a Deus não faleceu ninguém assim com essa situação. Então a gente não está bem, dizer que está bem, a gente não está bem, a gente estaria bem se estivesse no nosso lar, na nossa casa, né? E assim como eu vi a minha situação, tem pessoas com bem mais necessidade, graças a Deus eu sempre fui de atrás, entendeu? Só que não tem sido fácil viver assim, porque a gente que está acostumada com as coisinhas da gente, querer arrumar, gostar de fazer outras coisas na tua casa, não é a mesma coisa, mas eu agradeço também. Quando a gente tem que passar, a gente passa. Então estamos torcendo logo que a gente possa voltar para cada um para sua casa. A partir desta terça-feira, esse aqui é o novo cantinho do Everson. Tá chegando agora, Everson. Chegando agora. É? Esse é o primeiro ano que tu teve que sair do teu lar, lá do teu cantinho. Vez que eu saio do meu canto, tá vendo? E eu não gosto de sair, né? É? Ninguém gosta, né? É necessidade, né? É a necessidade, entende? A água chegou. Chegou e botou pra correr. É. Já quando eu vou nela, ela veio me... Tá certo. Como é que é pra ti, assim, ó? Como é que é ter que sair de casa? Não é muito bom, não. Não é bom? Não. Nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Não não dizer isso pra ninguém. Melhor o teu cantinho. Não tem melhor o canto da gente. Vamos entrar agora no cantinho da Dona Olinda. Com licença, Dona Olinda. Aqui é a sua nova casa, tem sido o seu cantinho agora? Por enquanto né? Fazer o quê? Minha casa tapou toda de água. O assoalho, eu fui lá hoje, levantou. Tá vindo outra água de novo. Não sei o que vai ser. A senhora mora sozinha? Moro sozinha. E a minha nora na frente com meus netos. Perdeu tudo também.
Não deu tempo dela tirar nada. Como é que fica longe de casa, dona Aurélio? Nem me fala. Eu tô numa tristeza que dá vontade de entrar lá pra dentro de novo. É que a gente é acostumado em casa. Aí o que eu vou fazer? Não posso ir. Aí tem que ficar aqui. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. E aqui no finalzinho da Rua Esperanto a gente descobriu a casinha da Dona Olinda. Ela que está lá no abrigo e que nem tem noção de quando poderá voltar para casa. Porque neste momento não tem água aqui não, viu? Mas tem água avançando lá por detrás, no campinho conhecido aqui no final do bairro Cristo Rei. E essa água é que vem e que começa a invadir novamente as residências. Informações da Defesa Civil apontam para uma gradual elevação no nível do rio e, com isso, o retorno dos desabrigados e desalojados às suas casas segue sem previsão de data. O sinal verde para esse retorno somente será dado pela Defesa Civil quando a régua do rio indicar queda, marcar 21,5 metros e as condições meteorológicas indicarem que a chuva foi embora. E ainda hoje a gente traz mais informações, tem reportagem especial falando do papel dos bombeiros também no atendimento a famílias que estão enfrentando essa dificuldade e também no Vale do Taquari, a busca ainda por pessoas que seguem desaparecidas. Gente, amanhã o DENIT vai interromper o trânsito na BR-290 entre o quilômetro 99 e o quilômetro 100, no sentido interior capital, em Porto Alegre. A previsão é que as atividades sejam realizadas das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Segundo o departamento, a interrupção é necessária para que sejam realizados serviços de manutenção emergencial em uma adutora localizada na ponte do Saco da Lemoa. E olha, a gente muda de assunto agora, vamos falar de bichinhos de estimação, vamos falar dos cães. Quem gosta de cachorro sabe como é difícil, né, a gente encontrar um doguinho e não fazer ali um carinho, né? Tão bom apertar, esmagar ali o pescoço deles, né? Alguns até viram ali de barriga para cima pedindo ainda mais chamego. E aí a pergunta que fica, tá, e se esse animal não é tão dócil assim? E se ele reage? Pois é, a Francine Hernandes fala disso agora no quadro Educacão. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Educacão. E o Educacão de hoje é para vocês que adoram apertar doguinhos ou que gostam de fazer carinho nos doguinhos alheios. Eu sei, cachorro é fofo demais e a gente quer apertar eles o tempo inteiro, mas eu quero trazer uma reflexão. Muitas vezes, tocar num doguinho desconhecido pode representar um risco para nós. Por exemplo, muitas pessoas têm o hábito de fazer carinho em cães através das grades dos portões. E existem cães que são treinados para morderem quem coloca a mão para dentro. Por mais que eles pareçam calmos, que o rabo esteja abanando, toda vez que você escolhe colocar a mão para dentro de um portão para fazer carinho num cachorro, você está correndo sim o risco de ser mordido. Mas, sem falar em mordida, vamos falar daquele cachorrinho que está passeando na rua, fofinho, com o tutor, e que você, sem nem conhecer, já chega, ai meu Deus, que coisa linda, olhando para o cachorro, conversando com ele. Para muitos cães, especialmente os cães nascidos na pandemia, que não tiveram muita convivência, muita socialização com pessoas, esse tipo de abordagem é assustador. E por isso, os cães latem, não é porque eles são brabos, é porque eles estão assustados com a sua aproximação. É uma dificuldade que muitos dos meus alunos encontram, por terem cães extremamente fofos. Eles querem aproveitar um passeio, mas as pessoas sempre querem interagir com os cães. Isso causa para o cão um sofrimento e ele acaba não aproveitando tanto aquele momento de lazer. Ah, Fran, mas eu gosto tanto de cachorro e tem cachorro que é legal e que é abraçável. Sim, tem. Quando você vê um cachorro bonitinho, não fique ficcionado no cão. Olhe para o tutor. Pergunte, eu posso interagir? Muitos tutores vão deixar. Se vocês me verem com a Red na rua, eu vou dizer, pode fazer carinho, pode abraçar, porque ela é super assim com todo mundo. Mas provavelmente com a Yuka, eu não vou dizer a mesma coisa, porque a Yuka gosta de carinho, mas não gosta de abraços de estranhos. Então, prestem atenção nisso, conversem com os tutores primeiro. Assim como, se você vê um cachorro
parado, não fica, esperando na frente de algum lugar o seu tutor, não interaja. Já é difícil para aquele cão estar se concentrando naquele comando. Então, ajude ele a conseguir concluir a tarefa dele com sucesso. Faz sentido isso? Então, vamos cuidar as nossas boas maneiras com os cães dos outros. Vamos interagir de forma saudável, sem prejudicar os cães, tá bom? Obrigado e até o próximo Educacão. Que bem, Red. E você fez o combinado. Muito bom. Muito bom. E está na hora do nosso primeiro bloco de interatividade, momento em que a gente vê o seu recado, a sua participação aqui no Telejornal NT Sul. Todos os dias nós abrimos espaço para você também se expressar por aqui, contar a sua notícia, comentar as reportagens. A gente vai fazendo aqui uma grande troca de informações. Então, manda pra gente aí o seu recadinho, nosso WhatsApp está à sua disposição, 51997697129. Eu vou começar com recados aqui da nossa live no facebook.com/TV Cachoeira. Muito obrigado a você que também nos acompanha nas nossas lives no Face e no YouTube. Aqui no Facebook está participando com a gente o Alexandre Vieira, ele está nos acompanhando diretamente de Camaquã, município da metade sul do estado, né? Obrigado, Alexandre, pela participação, um ótimo dia para ti aí. Cristina Veloso está com a gente em Viamão, município que fica na região metropolitana de Porto Alegre. Abraço, Cristina, para ti, para todos os amigos aí de Viamão. Rosa Silva está com a gente, do Balneário São Lourenço. A Rosa, inclusive, mandou mensagem, a gente vai ver já já aqui do nosso WhatsApp. A Sandra Ferreira está com a gente, o Everson e o Edson, super abraço. Ana Aires, a Ana está celebrando a volta do sol. Pois é, ele apareceu meio tímido de manhã, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre a previsão do tempo aqui no Telejornal. Vem comigo para a tela, mensagens do nosso WhatsApp. A Rosa está participando com a gente. E ela diz aqui o seguinte: gostaria de perguntar para a Prefeitura quando é que vão tomar providências com o problema da água potável no Balneário São Lourenço. Estamos sem água há 5 dias. Rosa, obrigado pela participação. Ontem, inclusive, nós abordamos este tema aqui no Telejornal NT Sul, falando da falta de abastecimento de água potável no Balneário São Lourenço. E a Corsan diz que só vai conseguir resolver o problema depois que a água baixar, então depois que passar a enchente. Em virtude disso, o que a Prefeitura informa é que a Defesa Civil, a promessa que a gente trouxe ontem aqui na reportagem, é que a Defesa Civil faria entrega de água no Balneário São Lourenço. Depois você, inclusive, se puder, nos atualiza, viu, Rosa? Se o pessoal não passou por aí, e a nossa equipe já também está indo atrás de informações sobre essa entrega, portanto, de água potável. E é possível, né, que em virtude de toda essa mobilização no Piquiri, essa operação de entrega de água realmente tenha tido problemas. Nós vamos apurar melhor essas informações. Quem mais? A Juliana Martins também está comentando aqui, nem bem voltei para casa por causa da enchente e agora ela volta, está subindo de novo. Temos que ter muita fé em Deus que tudo vai dar certo, diz aqui a Juliana Martins. Obrigado, Juliana. Pois é, infelizmente o Rio Jacuí está voltando a subir, né? Voltando a ameaçar moradias de famílias ribeirinhas. E a gente fica aqui na torcida, né? Que as águas baixem o quanto antes. A boa notícia é que está parando de chover, né, gente? E olha, a seguir, 3 semanas após enfrentar uma das piores enchentes dos últimos 40 anos, a região do Vale do Taquari segue em busca de 9 pessoas desaparecidas. O trabalho incansável dos bombeiros e dos seus cães farejadores tem sido fundamental. O faro dele é os meus olhos, né? Então tu vê que o cenário que ele me conduz, eu vou atrás. É diferente do obstáculo que a gente tem que passar, ele vai me conduzindo. Hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. A nossa equipe mostra como é feita a escritura pública. A Thelma Tomás, inclusive, fez a escritura dela. Oficialmente doadora de órgãos. E a gente traz ainda a previsão do tempo. Nós voltamos já já. NT Sul de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. Muito obrigado a você de casa pela companhia. E nós vamos ver agora imagens da nossa câmera ao vivo no centro aqui da cidade de Cachoeira do Sul, porque o sol está dando as caras, assim, meio devagar, aos pouquinhos, ainda tem muitas nuvens, né, como a gente está vendo aí nas imagens,
Mas agora já dá para começar a enxergar o céu, né, que não era possível anteriormente em virtude do tempo nublado e com muita chuva dos últimos dias. Pois bem, hoje de manhã o sol então começou a aparecer timidamente aqui em Cachoeira do Sul. A chuva finalmente está parando. Algumas pancadas ainda estão previstas, mas o volume de chuva é bem pequeno. Amanhã e sexta tem previsão de sol. E a boa notícia, não deve chover. Quarta-feira em Cachoeira do Sul amanheceu com tempo nublado, mas já sem chuva. Ainda podem ocorrer pancadas de chuva hoje, mas de baixa intensidade. E tem possibilidade de abertura de sol ao longo do dia. Temperatura mínima 12 graus, máxima 17 graus. Quinta-feira pode ter sol com nevoeiro ao amanhecer. Deve ser um dia com muitas nuvens e até bem friozinho logo cedo. Temperatura mínima 8 graus, máxima 19. Sexta-feira também deve ter sol entre nuvens, mas também sem chuva. Temperatura mínima 11 graus e máxima 24. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Um ciclone extratropical se forma na costa sul do Brasil e as chuvas ainda não dão trégua ao Rio Grande do Sul. A frente fria associada ao sistema avança nesta quarta-feira com chuva e temporais por Santa Catarina e Paraná. A circulação de umidade do ciclone ainda traz precipitação em pontos da metade leste do Rio Grande do Sul. Em muitas cidades, a instabilidade se alterna com sol. Na Serra e Litoral Norte, tempo mais fechado e chuva forte em alguns locais ainda. Na maior parte do Rio Grande do Sul, o tempo melhora e o sol aparece com nuvens. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 18 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 20. Na região norte, em Passo Fundo, 17 graus. Também 17 em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 19 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 16 graus. Gente, 3 semanas após enfrentar uma das piores enchentes dos últimos 40 anos, a região do Vale do Taquari segue em busca de 9 pessoas desaparecidas. Nesse cenário desafiador, em que as fortes chuvas devastaram cidades inteiras, o Corpo de Bombeiros tem sido fundamental no resgate e também na reconstrução dos municípios atingidos. A nossa reportagem, aliás, a reportagem da nossa parceira TVE foi até o local para acompanhar esse trabalho incansável desses profissionais, muitos vindos de outros estados com o propósito de unir esforços para salvar vidas. De segunda a segunda, as manhãs começam com as equipes mobilizadas no Vale do Taquari para as instruções do dia no trabalho de campo. A minha ideia é que os senhores vão onde pararam ontem, né, nessa meia região aqui, e desçam sempre margeando o rio. As barracas dentro do ginásio da Univates em Lajeado são alojamento para mais de 60 bombeiros militares do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em outros locais estão mais de 30 agentes do Paraná, Pernambuco e Mato Grosso. Uma força-tarefa que se divide pelas cidades afetadas. Muitos com experiência em outros eventos climáticos. Pois, comparando, o tamanho da área das cheias aqui no estado ultrapassa quase 10 vezes a de Brumadinho, em Minas Gerais. Nós contamos 145,5 km, mais ou menos, entre Santa Teresa e a foz do rio, lá no Rio Jacuí. Isso é uma área muito maior que Brumadinho. Brumadinho, salvo engano, tinha menos de 15 km de área, né? Obviamente, Brumadinho é uma característica diferente, porque é lama, mas na nossa região, apesar de não ser lama, a água acabou varrendo a cidade inteira. Nos 2 primeiros dias após a enxurrada histórica, os trabalhos foram de resgate de pessoas em situação de risco. Muitas pessoas ficaram ilhadas, as pessoas não tinham como sair do telhado. Para quem tem uma dimensão do rio, não tem como sair mesmo. Quem estava no telhado não ia conseguir sair nadando de jeito nenhum. Nós retiramos muitas pessoas de dentro de casa. Então a vizinhança sabe quem estava dentro de casa, geralmente eram pessoas mais velhas, né, mais idosos. A partir do 3º dia, os helicópteros também foram essenciais para encontrar vítimas. A gente fazia reconhecimento por ar e por água, e assim nós encontramos várias vítimas também que ficaram presas em galhos, quando o rio baixou e tudo mais. Só que cada vítima que a gente encontra, o trabalho dificulta um pouco, né? Teve pessoas que andaram mais de 60 quilômetros rio abaixo, né? Vítimas que se afogaram, obviamente. E o rio levou quase 60 quilômetros rio abaixo, outros 40 quilômetros, 18 quilômetros.
A área é imensa, o rio mesmo está muito longe daqui, por isso se formam verdadeiras montanhas de destruição. Ali, ó, tem uma parede inteira de uma casa. Por isso as equipes, além de experientes, precisam trabalhar com inteligência e também com planejamento. Nós temos locais com entulho que pode chegar a 9 metros de altura. Então assim, ó, eu preciso de retroescavadeira ou de escavadeiras para movimentar isso aí. Boto o meu pessoal também fazendo varreduras, né? Tanto visuais, tanto com cones. E aí a gente também utiliza do cão para ver se subiu algum odor, conforme a gente mexeu ou não. Se o cão muda o comportamento, nos aponta alguma situação que possa nos levar a uma investigação maior. Por georreferenciamento das áreas alagadas, pelos locais onde as vítimas desapareceram e foram encontradas, e também com o apoio das universidades, o Serviço de Inteligência direciona as equipes táticas na procura de 9 pessoas ainda desaparecidas. Além de saber quem é cada uma delas, a gente sabe onde elas estavam no momento que elas sumiram. Isso nos ajuda a prever onde elas podem estar no rio. A gente teve um apoio de professores universitários, no caso, né? Então, o nosso mapa, ele mostra exatamente mais ou menos qual é a área que foi inundada com base em imagens satélite. E esses professores também fizeram um estudo para indicar mais ou menos o ponto mais possível onde essas vítimas estariam. Porém, não é um estudo exato. Nesse momento, os cães, que têm treinamento específico, são a principal ferramenta de buscas. Os cães que estão empregados nessa operação, especificamente nesse momento, são cães que buscam restos biológicos humanos, né? Então, o treinamento desses cães deve ser específico para essa atividade. E aí eles conseguem identificar esses odores e também eles não confundem o odor humano com o odor de animais. Em Colinas, encontramos a guarnição do Mato Grosso com 3 labradores, a Bela e a Maia, mais jovens, e o experiente Tyron. Eles viajaram com a equipe de bombeiros militares por 3 dias para chegar no Vale do Taquari. Sim, equipe, porque cada cão tem a própria dupla de trabalho, desde filhote até a aposentadoria. A gente fala que é o binômio, né? O homem e o cão, ou a mulher e o cão. Então é um conjunto, né? Tem que ter uma integração, tem que ter um laço, né? Então não posso colocar outra pessoa para operar o cão da Sargento Daiane ou do Subtenente Tavares. A gente não entende os trejeitos do cão, né? Quando o cão quer sinalizar, eles mesmos, os tutores dos cães vão entender. E outra pessoa que não trabalha com cão, ele não vai entender. Então é interessante que tenha essa ligação para poder ser eficiente na hora da busca. O pastor alemão Odin e o soldado Sodré, do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, hoje estavam em campo com a equipe de socorro tático do Paraná. Os homens fazem a varredura terrestre e indicam locais para a entrada do binômio. Mas Odin não sinalizou. Atento, posto de comando, ponto de avistamento 22, nada encontrado, pode cancelar o uso de maquinários no local. Isso determina que a área seja descartada para vítimas. Nesse momento, o nosso posto de comando está coletando todas as informações de todas as equipes que estão no local ao mesmo tempo. Então, ele vai mapeando isso para a gente, no final do dia, ver toda a área que a gente conseguiu atuar. Inclusive, se no momento tu não tem o equipamento necessário, como tu disseste ali, tu pode solicitar para daí fazer um segundo trabalho nesse local. Positivo, a gente vai marcar esse ponto, né, ele fica como um ponto de inspeção e posteriormente, assim que tiver maquinário disponível, ele vem para esse local e vai fazer a varredura. Primeiro foi o Sodré quem ensinou o Odin. Hoje, a relação de confiança transforma os papéis. O faro dele é os meus olhos, né? Então tu vê que o cenário que ele me conduz, eu vou atrás. Diferente do obstáculo que a gente tem que passar, ele vai me conduzindo e hoje, em um certo momento, eu treino ele e depois dele treinado, quem me conduz é ele pela área de busca, né? O trabalho do Odin é técnico, exige treinamento, mas tudo começa e sempre termina de uma forma lúdica. O que ele procura nesse ambiente? Um odor que a gente faz uma conexão, ó. Que a gente faz a conexão com isso aqui, que é o brinquedo. Então ele sabe que no momento que ele acha o odor que a gente determina para ele, ele ganha o brinquedo dele. Então, para ele, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma troca. Eu estou usando o instinto de caça natural do cão, através do faro, para localizar essa possível caça e ele ganhar o brinquedo e a recompensa que é o carinho, a brincadeira. Mas antes de tudo, essa é uma relação como a de qualquer dono com o seu cão de estimação.
ele convive comigo na minha casa, convive comigo com a minha família e convive comigo no serviço. Então, às vezes eu brinco em casa que eu tenho mais contato com o meu cão do que com a minha própria família, né? Pois a família, a rotina de cada um desses profissionais fica um pouco de lado nessa hora. É claro que o propósito firme de trabalhar até encontrar a última vítima tem a carga emocional dessa responsabilidade. Se a tropa vem, ela está a fim de trabalhar, ela está a fim de procurar, ela está a fim de encontrar, só que a gente tem que cuidar quando começa a chegar naquele ponto da frustração, porque eu trabalho e não estou conseguindo encontrar. Então, assim, a gente tem que saber que o nosso trabalho está sendo bem feito, né? E que o encontrar seria o êxito da missão. Mas se eu não encontrar, que cada pedacinho que eu fui, que cada metro que eu percorri, que eu vasculhei, que eu procurei, que eu revirei, ali eu deixei o meu suor para amenizar a dor de alguém. Na hora tu tem meio que deixa a emoção de lado e vamos tentar ser o mais técnico possível. Mas a gente tem que se preocupar com a nossa tropa e é o que o Corpo de Bombeiros está fazendo. O Corpo de Bombeiros Militar ele tem feito isso. A gente tem trocado a tropa para ele ir em casa, para ele ver a família, né, para ele dar aquela descansada, né, e depois poder voltar com vigor, né, como a gente diz, no alto giro, porque ele tem muito chão para percorrer ainda. Algumas pessoas convivem com isso em momentos da vida e a gente convive com isso na nossa carreira, né? Claro que para a gente sempre é triste localizar uma vítima, a gente sabe que ali tem um sentimento, né? Mas para nós é um trabalho cumprido, né? Quando é dado uma missão para a SEBS, aí a gente tenta cumprir com o maior êxito possível, indiferente da adversidade que o terreno vai nos proporcionar. Porque independente da dor, o que as famílias mais querem agora é achar suas vítimas. Ah, sem sombra de dúvidas, fechar essa janela, né? Não deixar nada aberto para trás aí. Trabalho difícil, mas que precisa ser feito, né, gente? E olha, hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. É fundamental fortalecer a campanha de doação de órgãos junto à população brasileira e estimular que as pessoas conversem com seus familiares e amigos sobre esse assunto. E pessoas interessadas em se tornar doadoras voluntárias de órgãos e tecidos após o seu falecimento podem manifestar essa intenção de forma expressa, de maneira formal e gratuita, junto aos tabelionatos de notas de todo o Rio Grande do Sul. Uma parceria firmada entre Poder Judiciário, Secretaria de Estado da Saúde, Associação dos Notários e Registradores do Rio Grande do Sul, Colégio Notarial do Brasil e Central de Transplantes do Estado do Rio Grande do Sul, em outubro do ano passado, garantiu que pessoas que queiram ser doadoras de órgãos e tecidos possam deixar essa manifestação expressa por meio de uma escritura pública, feita gratuitamente nos tabelionatos gaúchos. O objetivo é facilitar as doações e incentivar o respeito ao desejo do doador pelas famílias, que são as responsáveis por essa decisão na hora da morte. E hoje, Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos, a nossa equipe foi mostrar como esse procedimento acontece. Essa dificuldade que há sempre é a efetivação da doação de órgãos. Por quê? Porque será que essa era a vontade da pessoa? Será que a pessoa gostaria de doar os seus órgãos? Não gostaria? E aí sempre a família ainda é consultada e mesmo com a escritura pública, a família continuará sendo consultada. O diferencial é que a escritura pública é um ato de validação da vontade da pessoa que já partiu, né? Você vai ter um ato público, que é um ato que tem essa característica de ter fé pública, de dar a validação, ou seja, validar a vontade da pessoa em ter feito a sua doação de órgãos, em fazer a sua doação de órgãos. É como um testamento, né, que a pessoa, nesse caso, está testando para o bem da comunidade, né? Está deixando um testamento dos seus órgãos e tecidos, a sua vontade em forma como fosse um testamento para a doação desses órgãos e tecidos. Isso vai ser um incentivo para o familiar ou para os familiares, a partir do momento que a Central de Transplantes, os médicos tiverem acesso a esse documento, para demonstrar para as pessoas, né? Olha, os familiares, no caso, existe a vontade, existe um termo que deu validação a essa vontade em vida dessa pessoa que queria fazer a doação de órgãos. Para garantir a oficialização desse desejo de ser um doador de órgãos e tecidos, a pessoa deve procurar um tabelionato munido de documentos pessoais e com as informações de um familiar ou pessoa próxima. E então, é realizado um cadastro. No atendimento inicial, são conferidos os dados e logo depois é elaborada, então, a escritura pública. O tempo médio de espera é de 15 minutos.
Eu aproveitei que já estamos aqui no primeiro tabelionato, eu fiz a minha escritura pública de doação de órgãos, como vocês viram, já passei ali pelo balcão onde foi feita a conferência dos meus dados, é feita uma conferência de dados pessoais, identidade, CPF, naturalidade, estado civil. Eu esperei um pouquinho, foi lavrada a escritura e aí eu vim agora para essa sala onde eu vou conversar com o Carlos, está pronta a minha escritura aqui e aí agora ele explica para a gente que passo ocorre depois que a escritura é lavrada. A gente vem para cá, como é que funciona, Carlos? Olá, boa tarde. A escritura pública de doação de órgãos ela é uma escritura que você pode dar o seu consentimento para poder externar a vontade de ser um doador de órgãos. Fazemos a sua qualificação, indica um contato de um familiar ou alguma pessoa próxima que possa dar o consentimento e tratar dos assuntos relativos a essa doação de órgãos e está feito a nossa escritura declaratória. Tá, então, nesse caso, eu já fiz a conferência, indiquei os meus filhos, está ali o nome e identidade deles, os contatos, né, endereço, telefone, né, Carlos? Endereço, telefone, que a central de transplantes possa entrar em contato caso seja necessário. E agora o que a gente faz? Agora, estando tudo ok, a gente vai fazer a assinatura desse ato, após vai ser encaminhado isso aqui diretamente para a Central Notarial de Doação de Órgãos e a Central de Transplantes vai ter acesso a essa escritura no momento do falecimento do declarante e vai ser utilizada como forma de convencimento da família, informando a real vontade do doador. Eu tenho que só assinar agora, Carlos, como é que é? Agora é só assinar, a gente fez a conferência, ela já fez a leitura, os dados estão todos corretos, só fazer a sua assinatura. Oficialmente doadora de órgãos. Tá aqui, ó. Minha escritura pública, então, eu que já tinha manifestado isso em outras oportunidades, a gente já falou sobre isso várias vezes, né? Também já relatei que a gente, na minha família, a minha mãe aguardou por um transplante de coração, então a gente já vivenciou essa experiência em casa e sabe da importância desse compromisso que a gente tem enquanto família, enquanto ser humano, de colaborar quando for possível, tanto na doação de sangue quanto na doação de órgãos e tecidos, e eu estou aqui comprometida oficialmente. É importante a gente destacar, como já foi dito no início dessa reportagem, que a execução desse ato, né, a formulação desse documento é totalmente gratuita, é só buscar um tabelionato, qualquer tabelionato no estado do Rio Grande do Sul, e se comprometer com esse ato de amor ao próximo. Hoje é Dia Nacional de Doação de Órgãos, é importante que a gente, então, esteja atento e comprometido também em realizar esse ato de amor, mesmo no momento de dificuldade. Isso facilita bastante para as famílias deixar documentado esse desejo, mesmo no momento muito difícil. É isso, obrigado, Thelma, pelas informações. E olha, hoje, 13h30 da tarde, a juíza Rosuíta Mas, o promotor de justiça Leonardo Giron e o superintendente do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, Luciano Morschel, vão fazer a assinatura de suas escrituras públicas no HCB, durante a ação que está sendo realizada para incentivar as pessoas a também registrarem o seu desejo de serem doadores de órgãos nos tabelionatos da cidade. Então, destacando, dá para fazer essa nota pública, né, em todos os tabelionatos do Rio Grande do Sul, sem nenhum tipo de custo. E olha, a Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela do Bolsa Família aos beneficiários com o NIS final 8. Essa já é a 4ª parcela com o novo adicional de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos de idade. O Bolsa Família paga, desde março deste ano, um suplemento adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos de idade. O benefício pode atingir até R$ 900, com o valor mínimo do Bolsa Família estabelecido em R$ 600. O NT Sul de hoje fica por aqui. Muito obrigado a você de casa pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã ao meio-dia. Fique com a TV Novo Tempo, canal da Esperança. Até amanhã. Tchau!